Na praça principal da vila, Valentina está pendurada em uma estrutura de madeira, amarrada com cordas grossas que machucam seus pulsos. Sebastião, o agiota cruel, transformou a dívida do pai dela em um espetáculo público de humilhação, leiloando a casa dela enquanto a multidão assiste em silêncio. A jovem de 24 anos, que passou a vida inteira trancada e protegida pelo pai, agora está completamente sozinha, exposta como um animal, enquanto a dor nos braços se torna insuportável e ninguém move um dedo para ajudá-la. O que Sebastião não percebe é que um fazendeiro viúvo observa tudo da lateral da praça. O que ele faz deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e na proteção dos indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Em uma época onde as leis eram fracas e os poderosos faziam o que queriam, havia uma vila pequena cercada por montanhas e campos verdes que se estendia até onde os olhos alcançavam. Era um lugar onde todos se conheciam, onde os segredos não duravam muito e onde a crueldade muitas vezes andava de mãos dadas com a indiferença. Nessa vila vivia Valentina, uma jovem de 24 anos que nunca tinha conhecido realmente o mundo além das 4 paredes da casa onde cresceu. Seu pai, um carpinteiro respeitado chamado Antônio, havia dedicado a vida inteira a protegê-la depois que sua mãe faleceu quando ela ainda era criança. Mas aquela proteção tinha se transformado em uma prisão invisível. Valentina aprendeu a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa, mas nunca aprendeu a viver. Nunca foi à escola, nunca teve amigas, nunca dançou em uma festa. Seu pai dizia que fazia aquilo por amor, mas na verdade era o medo que o controlava. Medo de perdê-la como tinha perdido a esposa. E foi esse medo que o levou a tomar decisões terríveis nos últimos meses de vida. 6 meses antes, Antônio começou a sentir dores fortes no peito. Era o coração que estava falhando, mas ele era teimoso demais para ir ao médico. Quando finalmente aceitou procurar ajuda, a situação já estava grave. O médico da cidade vizinha cobrou caro pelas consultas e pelos remédios, e Antônio não tinha dinheiro. Foi quando ele cometeu o erro que mudaria tudo. Procurou Sebastião, o agiota da vila, um homem de olhar frio e sorriso falso que tinha o hábito de aparecer nos momentos de desespero das pessoas. Sebastião emprestou o dinheiro, mas com juros absurdos que ele sabia que Antônio jamais conseguiria pagar. E foi exatamente isso que ele queria. Ele já tinha visto Valentina algumas vezes, sempre escondida atrás da porta ou na janela da casa. E aquela jovem bonita e intocada tinha despertado nele um interesse doentio. Sebastião não emprestava dinheiro por caridade. Ele emprestava para ter poder sobre as pessoas, para poder cobrar de outras formas quando o dinheiro acabasse. E foi isso que aconteceu. Quando Antônio faleceu de um ataque cardíaco fulminante, Valentina se viu completamente perdida. Ela tinha passado 24 anos vivendo numa redoma e, de repente, estava sozinha no mundo, sem entender como funcionavam as coisas mais básicas. 2 dias depois do enterro, Sebastião apareceu na porta da casa dela com 2 homens enormes ao lado. Ele sorria, mas era um sorriso que gelava o sangue. Ele explicou com calma e frieza que seu pai tinha uma dívida enorme e que agora essa dívida era dela. Valentina, sem entender direito o que aquilo significava, tentou explicar que não tinha dinheiro, que tudo o que possuíam eram alguns móveis velhos e as ferramentas de carpintaria do pai. Sebastião acenou com a cabeça, como se estivesse sendo compreensivo, mas então disse as palavras que a fizeram perceber o horror da situação em que estava. Então vamos fazer diferente, Valentina. Você vai trabalhar para mim até pagar tudo. Ela perguntou que tipo de trabalho seria, e ele apenas riu. Você vai descobrir em breve. Nos dias seguintes, Valentina tentou desesperadamente arranjar dinheiro. Vendeu as ferramentas do pai, vendeu os móveis, vendeu até os pratos de porcelana que tinham sido de sua mãe. Mas tudo aquilo junto não chegava nem perto do valor da dívida com os juros abusivos. Sebastião aparecia a cada 2 ou 3 dias para cobrar, e a cada visita ele ficava mais íntimo, mais invasivo. Começou a fazer comentários sobre a beleza dela, sobre como ela era pura e inocente, sobre como homens pagariam muito por uma mulher assim. Valentina não entendia completamente o que ele queria dizer,
mas sentia o perigo. Tentou pedir ajuda aos vizinhos, mas todos desviavam o olhar. Ninguém queria problemas com Sebastião. Ele controlava boa parte da vila através das dívidas que as pessoas tinham com ele. Até o delegado local devia dinheiro ao agiota, então não havia lei que pudesse protegê-la. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo desmoronou de vez. Sebastião chegou à casa dela acompanhado de 4 homens. Disse que o prazo tinha acabado e que ela precisava pagar naquele momento ou enfrentar as consequências. Valentina, trêmula e desesperada, mostrou a casa vazia. Já vendi tudo, ela disse com a voz embargada. Não tenho mais nada. Sebastião sorriu e acenou para os homens. Tem sim, querida. Você ainda tem você mesma. Antes que ela pudesse reagir, os homens a agarraram. Ela gritou, tentou se debater, mas era inútil. Eles a arrastaram para fora da casa, enquanto alguns vizinhos assistiam das janelas sem fazer nada. Levaram-na até a praça principal da vila, onde já havia uma multidão curiosa se reunindo. No centro da praça, haviam montado uma estrutura de madeira, parecida com as que usavam para punir ladrões antigamente. Valentina foi amarrada com cordas grossas que machucavam seus pulsos e depois suspensa na estrutura, os pés mal tocando o chão. A dor nos braços era imensa, mas a humilhação era pior ainda. Sebastião subiu em uma pequena plataforma ao lado dela e começou a gritar para a multidão, como se fosse um apresentador de circo. Vejam todos, esta aqui é Valentina, filha do carpinteiro Antônio. Ela me deve uma fortuna e não pode pagar. Então hoje eu vou leiloar os únicos bens que ela ainda possui. A casa dela e tudo o que houver dentro. A multidão murmurava, alguns rindo, outros apenas observando com interesse mórbido. Homens começaram a se aproximar, avaliando a situação, fazendo ofertas baixas pela propriedade. Sebastião anotava cada lance num caderno, sorrindo satisfeito. Mas seus olhos voltavam constantemente para Valentina, pendurada e indefesa. Era exatamente a humilhação que ele queria. Quebrar a dignidade dela para que depois ela aceitasse fazer qualquer coisa que ele mandasse. Esse era só o começo do plano dele. Valentina tentava segurar as lágrimas, mas era impossível. A dor física nos braços estava se tornando insuportável, e a humilhação de estar ali, sendo exposta como um animal, enquanto todos a observavam, era devastadora. Ela pensou na mãe que tinha perdido tão cedo, no pai que tinha tentado protegê-la de um jeito tão errado que acabou a colocando naquela situação. Pensou em como tinha passado 24 anos sem viver de verdade, e agora talvez nunca teria a chance. As ofertas pela casa continuavam cada vez mais altas. Sebastião estava prestes a fechar o leilão quando uma voz masculina forte cortou o ar. Pare agora! Eu pago o dobro por ela, quero dizer, pago todas as dívidas dela. O silêncio desceu sobre a praça como uma cortina pesada. Todas as cabeças se viraram para ver quem tinha falado. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por uma situação onde todo mundo te virou as costas quando você mais precisava de ajuda? Onde as pessoas simplesmente fingiram que você não existia porque te ajudar daria trabalho ou traria problemas? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque essa sensação de abandono que Valentina estava sentindo é algo que muita gente conhece bem de perto. Era Henrique Almeida, um fazendeiro de 38 anos que vivia a alguns quilômetros da vila. Ele era conhecido na região como um homem sério, trabalhador e muito reservado. Tinha uma fazenda próspera que ele administrava sozinho com a ajuda de alguns funcionários. Henrique era alto, tinha o rosto marcado pelo sol e pelos anos, e os olhos cinzentos que pareciam carregar um peso que ele nunca compartilhava com ninguém. Ele tinha ido à vila naquela manhã apenas para comprar alguns suprimentos no armazém. Não tinha planejado passar pela praça, mas o cavalo dele precisou de água, e foi por isso que ele estava ali. Quando ouviu o grito de Sebastião e viu aquela cena de crueldade, algo nele se rompeu. Não era apenas a injustiça que o incomodava. Era ver nos olhos daquela jovem pendurada o mesmo tipo de dor silenciosa que ele conhecia tão bem. A dor de quem está sozinho no mundo, de quem perdeu tudo o que tinha de importante. Aquela expressão o transportou de volta para 3 anos atrás, para o dia em que tinha perdido sua esposa Isabel e o filho que ela carregava. Henrique desceu do cavalo e caminhou até a plataforma onde Sebastião estava.
A multidão se abriu para deixá-lo passar. Sebastião olhou para ele com uma mistura de surpresa e irritação. Henrique Almeida, que surpresa, disse ele com sarcasmo. Não sabia que você tinha interesse em participar de leilões. Não tenho interesse em leilões, Henrique respondeu com a voz firme. Tenho interesse em pagar a dívida dela e acabar com essa vergonha. Sebastião estreitou os olhos. A dívida é alta, fazendeiro. Muito alta. Tem certeza que quer gastar seu dinheiro com isso? Diga o valor, Henrique respondeu. Sebastião pensou por um momento. Ele não queria aceitar, queria continuar com seu plano, mas recusar dinheiro na frente de tanta gente faria com que ele perdesse a reputação de homem de negócios. Então, ele disse um número absurdo, esperando que Henrique desistisse. 300 pesos, todas as dívidas, incluindo juros. Henrique não piscou. Está bem, eu pago. E soltam ela agora. A multidão sussurrou surpresa. Era uma quantia enorme. Sebastião tentou esconder a frustração, mas concordou. Negócio fechado. Mas eu quero o dinheiro agora. Henrique foi até o cavalo e voltou com uma bolsa pesada que guardava debaixo da sela. Abriu na frente de todos e começou a contar as notas e moedas. O silêncio era total. Quando terminou de contar 300 pesos, ele empurrou o dinheiro para Sebastião. Agora solte ela. Sebastião deu um sinal para os homens, que com má vontade cortaram as cordas. Valentina desabou no chão, os braços dormentes e doloridos demais para segurá-la. Henrique se aproximou e a ajudou a se levantar com cuidado, segurando-a pelo braço com uma firmeza gentil. Valentina estava tonta de dor e confusão. Ela olhou para aquele homem desconhecido, sem entender o que estava acontecendo. Quem era ele? Por que tinha feito aquilo? O que ele ia querer em troca? Henrique percebeu o medo nos olhos dela e falou baixo, só para ela ouvir. Não vou te machucar. Só quero te tirar daqui. Você consegue andar? Ela assentiu fracamente e ele a guiou até o cavalo. A multidão continuava assistindo em silêncio. Sebastião guardava o dinheiro com uma expressão de raiva mal contida. Antes de montar, Henrique se virou para ele. Se eu descobrir que você chegou perto dela de novo, vai se arrepender. Não sou como essas pessoas aqui que têm medo de você. Sebastião apenas sorriu um sorriso gelado e não disse nada, mas seus olhos prometiam vingança. Henrique ajudou Valentina a subir no cavalo e montou atrás dela. Ela estava tremendo, talvez de frio ou de choque. Ele tirou a jaqueta e colocou sobre os ombros dela antes de dirigir o cavalo para fora da praça. Enquanto saíam da vila em direção à fazenda dele, Valentina não conseguia parar de pensar. De um inferno, ela tinha caído em outro? O que aquele homem esperava dela? Ela sabia que ninguém fazia nada de graça nesse mundo. Seu pai sempre dizia isso. Então qual seria o preço que ela teria que pagar? A jornada até a fazenda levou quase 1 hora. Henrique não falou nada durante o trajeto. E Valentina também permaneceu em silêncio. Ela observava a paisagem mudar ao redor deles. Saíram da vila e entraram numa estrada de terra cercada por campos verdes e árvores altas. O céu estava começando a escurecer quando finalmente chegaram à propriedade dele. A fazenda era maior do que Valentina imaginava. Havia uma casa grande de 2 andares, feita de madeira e pedra, com uma varanda ampla na frente. Ao redor via-se um celeiro, um estábulo, uma horta bem cuidada e vários currais. Tudo estava organizado e limpo. Não parecia uma fazenda qualquer. Parecia um lugar próspero. Henrique desceu do cavalo e ajudou ela a descer também. As pernas de Valentina estavam fracas e ela quase caiu, mas ele a segurou. Vou te mostrar onde você pode ficar, ele disse com a voz neutra. Eles entraram na casa e Valentina ficou impressionada. A sala era ampla, com móveis de madeira escura e uma lareira de pedra que ocupava metade de uma parede. Havia cortinas pesadas nas janelas e um tapete grosso no chão. Mas apesar de toda aquela estrutura, a casa tinha algo estranho. Parecia vazia de vida. Não havia flores, não havia cores alegres, não havia nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Era como se a casa fosse apenas um abrigo, não um lar. Henrique a conduziu escada acima até um dos quartos. Você pode ficar aqui, ele disse abrindo a porta. Tem roupa limpa naquele armário. Deve servir em você. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho. Mas hoje você precisa descansar. Valentina entrou no quarto lentamente. Era simples, mas confortável.
Tinha uma cama com lençóis brancos, uma cômoda, uma cadeira e uma janela que dava para os campos. Quando ela se virou para agradecer, Henrique já estava saindo. Ele parou na porta sem olhar para ela. A cozinha fica no andar de baixo se você tiver fome. Boa noite. E fechou a porta. Valentina ficou parada no meio do quarto por um longo tempo. Os pulsos ainda doíam onde as cordas tinham cortado a pele. Os braços estavam dormentes. Mas mais do que a dor física, era o medo que a consumia. O que ia acontecer agora? Ela foi até a janela e olhou para fora. A noite tinha caído completamente e ela podia ver estrelas brilhando no céu escuro. Era bonito, mas a beleza não aliviava o terror que sentia. Eventualmente, o cansaço foi mais forte que o medo. Ela tirou o vestido sujo e rasgado, pegou uma camisa simples do armário e vestiu. Depois se deitou na cama, ainda tensa, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento e que aquele homem viesse cobrar o que ela devia a ele. Mas a porta não se abriu, e aos poucos, exausta de tanto sofrimento, Valentina adormeceu. Ela acordou com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento não soube onde estava, mas então tudo voltou. A praça, a humilhação, aquele homem que tinha pagado sua dívida, a fazenda. Ela sentou-se na cama e percebeu que tinha dormido a noite toda. Ninguém tinha entrado no quarto. Ninguém tinha tentado nada. Talvez ela estivesse segura, ou talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo. Ela se levantou devagar, os músculos ainda doloridos, e desceu a escada. A casa estava silenciosa. Na cozinha, encontrou pão fresco, manteiga, geleia e uma jarra de leite sobre a mesa. Ao lado, um bilhete escrito com letra firme. Coma alguma coisa. Quando estiver pronta, me procure no estábulo. Henrique. Valentina comeu devagar, mais por necessidade do que por fome. Cada mordida parecia difícil de engolir por causa do nó na garganta. Depois de comer, ela lavou o rosto numa bacia com água fria que havia na cozinha e saiu para procurar o estábulo. O dia estava claro e fresco. O ar cheirava a grama molhada e terra. Ela encontrou Henrique no estábulo, tratando de um cavalo grande e castanho. Dormiu bem? Ele perguntou sem olhar para ela, continuando a escovar o pelo do animal. Sim, obrigada. Ela respondeu baixinho. Henrique finalmente parou e a encarou. Você deve estar confusa sobre o que aconteceu ontem. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Eu não te trouxe aqui por nenhum motivo ruim, ele disse firmemente. Eu vi uma injustiça e decidi agir. Só isso. Mas em troca preciso que você trabalhe para mim como governanta da casa. Cuidar da limpeza, cozinhar, lavar as roupas, essas coisas. Vai receber um salário justo e pode ficar quanto tempo quiser. Se um dia decidir ir embora, é só avisar. Valentina o olhou procurando sinais de mentira no rosto dele, mas tudo que viu foi sinceridade. E se eu não souber fazer tudo direito? Ela perguntou. Aprende fazendo. Ele respondeu dando de ombros. Ninguém nasce sabendo. Depois de um momento de silêncio, ele voltou para o cavalo. Pode começar hoje ou pode descansar mais um dia se precisar. Decide você. E com isso, voltou ao seu trabalho, deixando claro que a conversa tinha acabado. Nos dias seguintes, Valentina começou a trabalhar na casa. No início era tudo muito estranho. Henrique mantinha uma distância quase fria dela. Ele acordava cedo, tomava café, saía para trabalhar nos campos e só voltava no fim do dia, cansado e sujo de terra. Comia o que ela preparava, agradecia com um aceno de cabeça e ia para o quarto dele. Mal conversavam além do necessário. Ele nunca entrava no quarto dela sem bater antes, nunca fazia comentários inapropriados, nunca sequer a olhava por muito tempo. Era como se ela fosse simplesmente uma funcionária e nada mais. Para Valentina, aquilo era desconcertante. Ela tinha passado 24 anos sendo super protegida pelo pai e depois tinha sido tratada como mercadoria por Sebastião. Esse meio termo, onde ela era respeitada mas mantida à distância, era algo completamente novo. Aos poucos, ela foi entendendo a rotina da casa e descobrindo quem era aquele homem silencioso que a tinha salvado. Havia uma funcionária mais velha chamada Dona Rita, que vinha 3 vezes por semana para ajudar com as roupas e fazer pães. Foi dela que Valentina soube da história de Henrique. Ele era casado, sabe? Dona Rita contou uma tarde, enquanto estendiam lençóis no varal.
com uma moça linda chamada Isabel. Eles eram tão apaixonados. Até dava gosto de ver. Ela estava grávida do primeiro filho quando aconteceu a tragédia. Valentina parou de estender a roupa e olhou para a mulher mais velha. O que aconteceu? Complicações no parto. O bebê nasceu, mas estava muito fraquinho. Não sobreviveu nem um dia. E a Isabel, coitada, perdeu muito sangue. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram salvá-la. Dona Rita balançou a cabeça tristemente. Henrique ficou destruído. Ele se culpou por tudo, dizendo que deveria ter levado ela para a cidade grande, que deveria ter chamado um médico melhor, que deveria ter percebido antes que algo estava errado. Desde então, ele mudou completamente. Antes, era um homem alegre, conversador, sempre com um sorriso no rosto. Depois disso, virou essa sombra que você vê. Só trabalha e dorme. Não tem amigos, não vai à vila, a não ser quando precisa. Não conversa com ninguém. É como se tivesse enterrado o coração junto com a esposa e o filho. Aquela conversa fez Valentina ver Henrique com outros olhos. Ela começou a perceber os detalhes. A forma como ele às vezes parava no meio de um trabalho e ficava olhando para o nada, perdido em pensamentos. A forma como ele evitava passar por um dos quartos no andar de cima, sempre desviando o caminho. A forma como ele nunca sorria, nunca demonstrava alegria, mesmo quando as colheitas iam bem ou quando um cavalo novo nascia no estábulo. Era um homem que tinha desistido de viver, apenas sobrevivia. E Valentina entendeu perfeitamente esse sentimento, porque ela mesma tinha vivido assim, trancada numa casa sem vida real, apenas existindo. De certa forma, os dois eram parecidos. Duas pessoas que tinham sido roubadas da chance de viver plenamente. Agora me fala sinceramente, você já conheceu alguém que parecia estar vivo, mas na verdade estava só sobrevivendo? Aquele tipo de pessoa que faz tudo no automático, mas que claramente não sente mais nada? Para o vídeo, 1 minutinho. E me conta nos comentários o que você faria para tentar ajudar alguém assim. Porque a Valentina estava prestes a fazer algo que ia mudar completamente a vida dos dois. Passou-se 1 mês desde que Valentina tinha chegado à fazenda. Ela já conhecia bem a rotina da casa, já não se assustava mais com os silêncios longos de Henrique, já tinha até começado a se sentir um pouco segura. E foi então que ela começou a fazer pequenas mudanças. Começou com coisas simples. Um dia, ela colheu flores silvestres do campo e colocou num jarro na sala. Henrique passou por elas, olhou rapidamente, mas não disse nada. Outro dia, ela abriu todas as janelas e deixou o vento limpar o ar parado da casa. Começou a cantar baixinho enquanto trabalhava na cozinha, melodias que a mãe costumava cantar quando ela era criança. Colocou toalhas coloridas na mesa em vez das brancas sem graça que ele sempre usava. Pequenas mudanças que traziam cor e vida para aquele lugar tão cinzento. Henrique percebia, ela sabia que ele percebia, mas ele não comentava, apenas continuava com sua rotina rígida. Um dia ela estava limpando a biblioteca pequena que havia no andar de baixo, quando encontrou uma caixa de madeira escondida atrás de alguns livros. A curiosidade foi mais forte e ela abriu. Dentro havia roupas de bebê cuidadosamente dobradas, um vestido de mulher feito de tecido fino, um chale bordado e algumas cartas amareladas. Eram coisas de Isabel, coisas que Henrique tinha guardado, mas não conseguia jogar fora. Valentina pegou o chale delicadamente. Era lindo, com flores bordadas nas bordas. Sem pensar muito, ela o colocou sobre os ombros. Estava parada em frente à janela, admirando o trabalho manual, quando ouviu passos pesados entrando na casa. Era Henrique voltando do campo mais cedo que o normal. Ele entrou na biblioteca e parou na porta. Quando viu Valentina com o chale de Isabel, seu rosto se transformou. A máscara de indiferença caiu e tudo que restou foi dor pura. Tire isso. Agora, ele disse com a voz estrangulada. Valentina se assustou com a reação e rapidamente tirou o chale. Desculpe, eu não sabia, eu só encontrei esta caixa e... Henrique atravessou a sala em 3 passos, arrancou o chale das mãos dela, colocou de volta na caixa e pegou tudo. Não mexa nas minhas coisas, nunca mais. E saiu da casa batendo a porta com força, deixando Valentina sozinha e confusa. Ela não o viu pelo resto do dia. Quando anoiteceu e ele não apareceu para jantar, ela começou a se preocupar. Colocou um chale grosso
e saiu para procurá-lo. Encontrou luz acesa no estábulo. Lá dentro, Henrique estava sentado no chão encostado numa das baias, a caixa aberta ao lado dele, o xale de Isabel nas mãos. Ele tinha os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Quando viu Valentina, ele não tentou esconder. Talvez estivesse cansado demais de fingir. Eu não consegui salvá-la, ele disse com a voz rouca. Ela estava pedindo ajuda e eu não soube o que fazer. Eu prometi cuidar dela, protegê-la. E quando ela mais precisou, eu falhei. Valentina se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado dele. Não foi culpa sua. O senhor não é médico. Fez o que podia. Eu deveria ter feito mais, ele insistiu, apertando o xale. Deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter. Ela interrompeu colocando a mão sobre a dele. Mas não deu. E agora? Vai passar o resto da vida se punindo por algo que não podia controlar? Henrique a olhou como se estivesse realmente vendo ela pela primeira vez. Quem é você? Ele perguntou baixinho. Valentina sorriu tristemente. Alguém que entende o que é viver sem viver. Meu pai me prendeu numa casa a vida toda, achando que estava me protegendo. Mas na verdade ele me roubou de conhecer o mundo, de fazer amigos, de ter qualquer tipo de experiência normal. Quando ele faleceu, eu me vi completamente sozinha, sem saber fazer nada, sem entender nada. Foi quando aquele homem horrível apareceu e sua voz falhou, e ela respirou fundo. Eu também tenho culpa e arrependimentos. Também passei muito tempo com medo de viver. Mas estou tentando mudar isso agora. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, lado a lado no chão do estábulo. Foi Henrique quem finalmente falou. Eu coloquei flores na cova dela todos os domingos durante 3 anos. Até que um dia percebi que estava fazendo aquilo no automático sem sentir nada. Então parei. Parei de visitar, parei de lembrar, parei de sentir qualquer coisa. Achei que era mais fácil assim. E é? Valentina perguntou. É mais fácil não sentir nada? Não. É só mais vazio. Valentina apertou a mão dele. Então talvez esteja na hora de começar a sentir de novo. Não precisa esquecer ela. Pode guardar a memória, as coisas dela, o amor que sentia. Mas isso não significa que precisa parar de viver. Henrique virou o rosto para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele realmente sorriu. Era um sorriso pequeno, triste, mas era real. Obrigado, ele disse. E desculpa por ter gritado com você. Está bem, eu também teria reagido mal. Eles voltaram para a casa juntos, caminhando lado a lado sob o céu estrelado. A partir daquela noite, algo mudou entre eles. Henrique começou a conversar mais. Contava sobre o trabalho na fazenda, sobre os planos para a próxima safra, sobre o cavalo novo que ia nascer. Começou a fazer perguntas sobre ela, sobre a infância dela, sobre o que ela gostava de fazer. E Valentina descobriu que quando ele não estava escondido atrás da máscara de indiferença, Henrique era um homem inteligente, engraçado até, com um jeito gentil de tratar as pessoas e os animais. As semanas foram passando e a convivência se tornava cada vez mais natural. Henrique começou a jantar com ela em vez de comer sozinho no quarto. Começaram a conversar longamente depois das refeições. Ele ensinou ela a cavalgar, começando com o cavalo mais manso que tinha. Valentina tinha medo no início, mas a sensação de liberdade que sentia quando galopava pelos campos era indescritível. Era como se pela primeira vez em 24 anos ela estivesse realmente vivendo. Eles faziam piqueniques perto do riacho que cortava a propriedade. Henrique levava pão, queijo, frutas e ficavam horas conversando sobre tudo e nada. Ele revelou que tinha aprendido carpintaria com o avô e ela ficou empolgada, contando como o pai dela também era carpinteiro. Compartilharam histórias sobre infância, sobre sonhos que tinham tido e que a vida tinha levado. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse claramente quando começou, aquela amizade foi se transformando em algo mais profundo. Teve uma noite que Valentina não conseguia dormir. Estava inquieta, sentindo algo estranho no peito que não sabia nomear. Desceu para tomar água e encontrou Henrique também acordado, sentado na varanda, olhando para as estrelas. "Posso sentar?" ela perguntou. "Claro." Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois ele falou sem olhar para ela. "Você sabe que pode ir embora quando quiser, né? Já trabalhou tempo suficiente para compensar o que gastei." "Eu sei. Mas você quer ir?"
Não, eu gosto de estar aqui. Ele virou o rosto para ela finalmente. Por quê? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Porque pela primeira vez na vida eu me sinto livre de verdade. E me sinto... Ela hesitou. Me sinto segura. Henrique segurou a mão dela delicadamente. Você está segura. Eu prometo. O toque deles enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Valentina. Ela não tinha experiência nenhuma com homens. Não entendia completamente o que estava sentindo, mas sabia que era algo importante. Algo que mudava tudo. Henrique também sentiu. Ele se aproximou um pouco mais. Os olhos fixos nos dela como se pedisse permissão. Quando ela não se afastou, ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, mas carregado de toda a emoção que os dois vinham guardando. Quando se separaram, ambos estavam respirando rápido. Desculpe, Henrique começou, mas ela balançou a cabeça. Não se desculpe. Por favor. Ela engoliu em seco. Eu também queria. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais intensidade, com anos de solidão se dissolvendo naquele contato. A partir daquela noite, o relacionamento mudou completamente. Eles ainda mantinham suas rotinas de trabalho, mas agora havia uma cumplicidade nova. Olhares que se cruzavam e sorriam, mãos que se tocavam ao passar, conversas que duravam até tarde da noite. Henrique voltou a sorrir com frequência, e era lindo ver aquele homem sério finalmente relaxar. Valentina florescia como uma flor que tinha estado fechada tempo demais e finalmente encontrava o sol. Ela estava aprendendo a viver e, mais importante, estava se apaixonando. E Henrique também estava se apaixonando. Pela primeira vez desde a morte de Isabel, ele permitiu que seu coração sentisse algo além de dor. No começo ele tinha medo, sentia que estava traindo a memória da esposa. Mas aos poucos entendeu que amar Valentina não significava amar menos Isabel. Significava apenas que seu coração ainda tinha capacidade para sentir, ainda tinha espaço para a felicidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é possível amar de novo depois de perder alguém que você achava que era o amor da sua vida? Que quando a gente ama de verdade uma pessoa e perde, o coração pode se curar e se abrir para outro amor sem que isso seja errado ou sem que seja traição? Deixa pausado e vai comentar sua opinião. Porque essa é uma questão que muita gente enfrenta e que não tem resposta certa ou errada. 2 meses se passaram desde que Valentina tinha chegado na fazenda. Era final de tarde de uma sexta-feira, quando o céu começou a escurecer rapidamente, com nuvens pesadas e cinzentas. O vento aumentou de intensidade e logo começaram a cair as primeiras gotas grossas de uma tempestade que prometia ser forte. Henrique estava nos campos verificando os animais quando a chuva começou de verdade. Valentina viu da janela e ficou preocupada. Pegou um casaco grande e saiu correndo na direção do curral. A chuva era tão forte que mal conseguia enxergar. Chegou no curral e encontrou Henrique tentando conduzir 3 bezerros assustados para dentro do abrigo. Ela correu para ajudar e juntos conseguiram colocar os animais em segurança. Mas quando terminaram, estavam completamente encharcados. Um trovão explodiu tão perto que os dois se assustaram. Henrique puxou ela para dentro do celeiro. Temos que esperar a tempestade passar aqui. A casa é muito longe agora. Dentro do celeiro, eles se sentaram sobre uns fardos de feno, pingando água, tremendo um pouco de frio. Valentina tinha o cabelo colado no rosto e a roupa grudada no corpo. Henrique não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo de intenso na situação. A tempestade lá fora, trovões ecoando, chuva batendo no telhado, e os dois ali dentro, sozinhos. Você está tremendo, ele disse, tirando o casaco grosseiro que usava e colocando sobre os ombros dela. Você também, ela respondeu olhando para ele. Henrique sorriu. Vou sobreviver. Teve um momento de silêncio carregado de tensão. Então ele falou, mais para si mesmo do que para ela. Como foi que eu vivi tanto tempo sem sentir nada? Valentina tocou o rosto dele suavemente. A mesma forma que eu. A gente aprende a se proteger fechando tudo por dentro. Mas não é viver. É só existir. Eu não quero mais só existir, ele disse firmemente. Eu quero viver. Quero sentir. Quero você. E a beijou com toda a intensidade que tinha segurado por tanto tempo. Ela respondeu com a mesma paixão.
as mãos entrelaçadas no cabelo dele, os corpos se aproximando até não haver mais espaço entre eles. Era como se a tempestade lá fora tivesse invadido o interior dos dois. Anos de solidão, de medo, de dor, tudo sendo lavado por aquele beijo, por aquele abraço desesperado e cheio de necessidade. Quando finalmente se separaram ofegantes, Henrique encostou a testa na dela. Eu te amo. Não sei quando aconteceu, mas eu te amo. Valentina sentiu lágrimas misturando com a água da chuva no rosto. Eu também te amo. E eu nem sabia como era isso, mas agora eu sei. Eles ficaram abraçados até a tempestade passar, sussurrando promessas, fazendo planos, redescobrindo juntos o que significava ter esperança no futuro. Quando a chuva diminuiu e puderam voltar para casa, eles entraram de mãos dadas. E pela primeira vez desde que Valentina tinha chegado ali, ela não foi dormir no quarto de hóspedes. Ficou com Henrique, e ali nos braços dele, ela entendeu completamente o que tinha perdido durante 24 anos, trancada numa casa. E entendeu também o quanto tinha ganhado agora. As semanas seguintes foram as mais felizes que qualquer um dos dois já tinha vivido. Henrique estava transformado. Voltou a rir alto, a fazer piadas, a assobiar enquanto trabalhava. A fazenda inteira parecia mais viva. Até Dona Rita comentou com lágrimas nos olhos que estava feliz em ver o patrão feliz de novo. Eles fizeram planos para o futuro. Henrique queria expandir a criação de cavalos. Valentina queria aprender mais sobre a administração da fazenda para poder ajudá-lo de verdade. Falavam sobre casar, sobre talvez um dia ter filhos, sobre envelhecer juntos naquele lugar que tinha se tornado o lar dos dois. Mas a felicidade deles não ia durar sem ser testada, porque Sebastião não tinha esquecido. E ele não perdoava. Foi numa tarde de terça que o problema chegou. Valentina estava sozinha em casa. Henrique tinha ido à cidade vizinha comprar alguns materiais. Ela estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu o som de cavalos chegando. Olhou pela janela e seu sangue gelou. Eram Sebastião e 2 homens enormes que ela reconheceu da vila. Seu primeiro instinto foi trancar todas as portas, mas antes que conseguisse, eles já estavam batendo com força na porta da frente. "Abra essa porta, Valentina", Sebastião gritou. "Eu só quero conversar." Ela não respondeu, ficou encostada na parede da cozinha, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. A porta da frente explodiu aberta com um chute violento. Os 3 homens entraram. Sebastião olhou ao redor com um sorriso cruel. "Olha só que casa bonita. Deve ser bom viver aqui, não é? Muito diferente daquela casinha miserável onde você vivia. O que você quer?" Valentina conseguiu perguntar, tentando manter a voz firme. "O que eu quero?" Sebastião se aproximou perigosamente. "Quero o que me foi tirado. Aquele fazendeiro metido a herói estragou meu plano. Você era para ser minha, trabalhar para mim do jeito que eu mandasse. Mas ele chegou com seu dinheiro e se achou o grande salvador." Valentina tentou recuar, mas esbarrou na parede. "Ele me pagou sua dívida. Não me deve mais nada." "Ah, não?" Ele riu. "E os juros dos últimos 3 meses?" "Os juros continuam correndo, querida. Você acha que só porque não está mais na vila a dívida desaparece? Não é assim que funciona." Ele fez um gesto para os 2 capangas. "Peguem tudo de valor que encontrarem aqui. Vamos compensar nosso prejuízo." Os homens começaram a revirar a casa, quebrando coisas, jogando objetos no chão. Valentina gritou: "Parem! Vocês não podem fazer isso." Sebastião deu um tapa violento no rosto dela, que a jogou no chão. "Posso fazer o que eu quiser. E quando aquele seu fazendeiro volta, vou ter uma conversinha com ele também. Vou ensinar ele a não se meter em negócios que não são dele." Foi quando ouviram o som de um cavalo chegando rápido. Henrique tinha voltado mais cedo. Ele entrou pela porta destruída e parou, avaliando a situação em segundos. Valentina no chão com o rosto marcado. Sebastião em pé sobre ela. 2 homens saqueando sua casa. Seu rosto se transformou numa máscara de fúria. "Saiam da minha propriedade." "Agora", ele disse com uma voz baixa e perigosa. Sebastião sorriu. "Ou o quê? Vai chamar a lei? Aquele delegado de merda me deve 3 meses de empréstimo. Ele não vai fazer nada." Henrique não respondeu. Simplesmente avançou. O primeiro capanga tentou segurá-lo, mas Henrique era mais rápido. Acertou um soco no estômago do homem que o dobrou e depois outro no queixo que o derrubou. O segundo capanga sacou uma faca e avançou.
Henrique desviou do primeiro golpe, agarrou o braço do homem e torceu com força, até que ele gritasse e largasse a arma. Depois, o jogou contra a parede. Sebastião, percebendo que estava perdendo a vantagem, tentou pegar Valentina para usar como refém. Mas ela não era mais aquela jovem indefesa pendurada na praça. Algo nela tinha mudado durante aqueles meses. Quando Sebastião estendeu a mão para agarrá-la, ela se levantou num movimento rápido, pegou uma frigideira pesada que estava sobre o fogão e acertou a lateral da cabeça dele com toda a força que tinha. Cá entre nós, querido ouvinte, você acha que pessoas que viveram a vida toda sendo protegidas ou oprimidas, quando finalmente encontram algo para lutar, algo que realmente amam, podem descobrir uma força que nem sabiam que tinham? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já teve que lutar por algo ou alguém que amava. Porque a Valentina estava prestes a provar que o amor verdadeiro dá coragem até para quem nunca teve. Sebastião caiu no chão atordoado, sangrando de um corte na testa. Henrique imobilizou rapidamente os dois capangas, amarrando-os com cordas que pegou no celeiro. Valentina ficou parada, ainda segurando a frigideira, tremendo da cabeça aos pés. Henrique foi até ela e gentilmente tirou a frigideira de suas mãos. "Você está bem?" Ela assentiu, mas as lágrimas começaram a cair. "Eu machuquei ele. Eu nunca machuquei ninguém na vida e..." Ele a abraçou forte. "Você se defendeu. Fez o certo." Sebastião estava começando a recuperar a consciência no chão, gemendo. Henrique o puxou pelo colarinho e o arrastou para fora da casa, jogando-o ao lado dos capangas amarrados. "Vou te dizer uma coisa, Sebastião, e presta atenção porque vou falar só uma vez. Se você, ou qualquer um dos seus, aparecer de novo perto da minha fazenda, perto da Valentina, ou perto de qualquer coisa que seja minha, eu não vou ser tão gentil. Vou fazer questão de que todo mundo na região saiba que tipo de verme você é. Vou contar sobre os empréstimos ilegais, sobre os juros absurdos, sobre como você explora pessoas vulneráveis, e vou achar uma forma de garantir que você nunca mais consiga emprestar um centavo para ninguém." Sebastião cuspiu sangue. "Você não pode provar nada." "Não preciso," Henrique respondeu calmamente. "Já falei com 3 famílias que você está extorquindo. Todas concordaram em testemunhar se for necessário. E tenho um amigo promotor na capital que vai ter muito interesse nesse caso." Pela primeira vez, Sebastião pareceu realmente assustado. Henrique se virou para os vizinhos que começavam a aparecer, atraídos pelo barulho. "Alguém pode levar esse lixo para a delegacia?" Vários homens se ofereceram. Eles pegaram Sebastião e os capangas e os levaram embora. Um dos vizinhos, o Sr. Joaquim, que tinha uma propriedade pequena perto dali, se aproximou de Henrique. "A gente ouviu tudo o que você disse sobre ele. E tem razão. Esse Sebastião nos explora há anos. Se você realmente vai fazer alguma coisa, pode contar com o nosso testemunho." "Vou fazer," Henrique prometeu. "Vou fazer questão de que ele pague por tudo que fez." Depois que todos foram embora, Henrique e Valentina ficaram sozinhos na casa destruída. Móveis quebrados, objetos espalhados, a porta da frente arrancada das dobradiças. Era um caos, mas nenhum dos dois se importou com isso naquele momento. Eles se abraçaram no meio da bagunça e ficaram assim por um longo tempo. "Eu pensei que tinha te perdido," Henrique sussurrou no cabelo dela. "Quando vi você no chão e aquele homem sobre você, Sua voz falhou. "Está tudo bem agora," ela disse, segurando o rosto dele entre as mãos. "Estamos bem. Estamos juntos." Ele a beijou com uma mistura de alívio, medo residual e amor profundo. Depois se afastou um pouco e a olhou nos olhos. "Casa comigo. Agora. Amanhã. O mais rápido possível." Ela sorriu através das lágrimas. "Sim. 1000 vezes sim." Eles se casaram 2 semanas depois, numa cerimônia simples na própria fazenda. Dona Rita ajudou Valentina a fazer um vestido branco simples, mas bonito. O padre da vila veio até lá para realizar a cerimônia. Estavam presentes alguns vizinhos, os funcionários da fazenda, e até algumas pessoas da vila que tinham sofrido nas mãos de Sebastião, e que agora estavam gratas a Henrique por ter começado o processo que ia tirar aquele homem de circulação. Foi uma cerimônia emocionante. Quando Henrique colocou a aliança simples de ouro no dedo de Valentina, ele tinha lágrimas nos olhos. "Eu prometo te fazer feliz todos os dias da nossa vida.
Prometo te proteger, te respeitar, te amar até o meu último suspiro. E prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha ou presa. Vou garantir que você viva plenamente cada dia que tivermos juntos. Valentina também chorava enquanto colocava a aliança nele. Eu prometo ser sua companheira em tudo. Prometo trazer alegria para os seus dias, amor para curar suas feridas e coragem para enfrentarmos juntos qualquer coisa que vier. Você me salvou quando eu estava no meu pior momento, e agora eu prometo passar o resto da vida retribuindo isso. Quando o padre os declarou marido e mulher, os presentes aplaudiram emocionados. Henrique beijou Valentina com tanta ternura que várias pessoas se emocionaram, até Dona Rita estava chorando e dizendo que nunca tinha visto casamento tão bonito. Depois da cerimônia, fizeram uma festa simples com comida caseira, música de viola tocada por um vizinho e muita alegria. Era exatamente o tipo de celebração que os dois queriam. Sem luxos, sem pompa, apenas pessoas genuínas celebrando o amor verdadeiro. Agora me conta, você acredita que existe justiça no mundo? Que pessoas ruins eventualmente pagam pelo mal que fazem e que pessoas boas encontram sua felicidade? Deixa pausado e vai comentar o que você acha, porque essa história está chegando ao fim e você vai ver que às vezes a vida dá voltas incríveis. Os meses seguintes foram de adaptação e crescimento. Sebastião foi preso e condenado a vários anos depois que múltiplas vítimas testemunharam contra ele. Sua casa de empréstimos foi fechada e seus bens foram confiscados para compensar pelo menos parte do dano que ele tinha causado. A vila inteira celebrou quando a notícia se espalhou. Henrique e Valentina se estabeleceram numa rotina feliz. Ele expandiu a criação de cavalos como queria, e ela aprendeu rapidamente como administrar aquela parte do negócio. Descobriu que tinha talento para lidar com os animais e logo estava treinando potros com habilidade que surpreendia até os funcionários mais experientes. A fazenda prosperou como nunca, mas mais importante que o sucesso financeiro era a felicidade que os dois tinham encontrado. Henrique voltou a visitar o túmulo de Isabel. Levou Valentina com ele. Eu queria que você conhecesse ela, mesmo que seja só desta forma, ele explicou enquanto limpavam as folhas que tinham caído sobre a lápide. Isabel era incrível, cheia de vida e alegria, e eu a amei com tudo que eu tinha. Mas ela se foi, e eu aprendi que guardar luto eterno não honra a memória dela. Sabe o que honra? Continuar vivendo, continuar amando, continuar feliz, porque era isso que ela ia querer para mim. Valentina segurou a mão dele. Eu não tenho ciúmes dela. Como poderia? Ela fez parte de formar o homem que eu amo. E se ela estivesse aqui, eu agradeceria por ter cuidado tão bem de você. Henrique a abraçou ali no cemitério. E pela primeira vez desde que Isabel morrera, ele sentiu que tinha realmente feito as pazes com o passado. 6 meses depois do casamento, Valentina descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria intensa e medo. Henrique ficou paralisado quando ela contou. Por um momento, o terror tomou conta dele. Lembranças da última vez voltaram com força. O sofrimento de Isabel, o bebê que não sobreviveu, o sangue, a dor, a sensação horrível de impotência. Valentina percebeu e segurou o rosto dele. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas dessa vez vai ser diferente. Vamos fazer tudo certo. Vamos para a cidade grande, vamos achar os melhores médicos, vamos fazer todos os exames. E vamos enfrentar isso juntos. Ele respirou fundo várias vezes, tentando controlar o pânico. Não posso te perder. Não aguento. Você não vai me perder, ela disse com firmeza. Eu sou mais forte do que parece, lembra? Eu acertei uma frigideira na cabeça de um homem para te proteger. Vou lutar com tudo que tenho para que nossa família fique bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram para a capital e ficaram lá durante os últimos 3 meses da gravidez, perto do melhor hospital da região. Henrique ficou do lado dela o tempo todo, segurando sua mão durante cada contração, cada momento de dor. Quando finalmente chegou a hora do parto, ele estava apavorado, mas tentava não mostrar. O parto foi difícil, demorado, mas dessa vez os médicos sabiam exatamente o que fazer. E quando finalmente ouviram o choro forte e saudável de um bebê, Henrique desabou em lágrimas. Era um menino perfeito com os olhos escuros da mãe e o cabelo rebelde do pai.
Valentina estava exausta, mas bem, sorrindo enquanto segurava o filho nos braços. Quer conhecer seu pai? Ela sussurrou para o bebê. Henrique se aproximou tremendo, estendeu os braços e segurou o filho pela primeira vez. Era a sensação mais avassaladora que já tinha experimentado. Esse pequeno ser frágil era dele, era deles. Era a prova de que a vida continua, de que o amor vence, de que é possível recomeçar. Oi, pequeno, ele sussurrou com a voz embargada. Eu sou seu pai, e eu prometo que vou cuidar de você e da sua mãe com toda a força que eu tenho. Vocês são meu mundo inteiro agora. Eles chamaram o menino de Gabriel, que significa força de Deus, porque os dois sentiam que tinha sido intervenção divina que os tinha colocado no caminho um do outro naquele dia terrível na praça. Voltaram para a fazenda um mês depois, e a vida lá ganhou um novo ritmo. Agora havia choro de bebê ecoando pelos cômodos, fraldas secando no varal, canções de ninar sendo cantadas de madrugada. A casa que antes era tão vazia e silenciosa, agora explodia de vida e amor. Dona Rita ajudava quando podia, completamente apaixonada pelo bebê. Os vizinhos vinham visitar trazendo presentes simples e oferecendo ajuda. A fazenda continuava prosperando. Henrique tinha contratado mais funcionários e agora podia se dar ao luxo de passar mais tempo com a família. Valentina florescia completamente em seu papel de mãe. Aquela jovem que tinha vivido 24 anos, trancada numa casa, que nunca tinha tido a chance de viver, agora estava vivendo plenamente. Ela cavalgava com o filho amarrado nas costas quando ele ficou maiorzinho. Ensinava a ele sobre os animais, sobre as plantas, sobre o mundo enorme que existia além das quatro paredes. Estava dando ao filho tudo aquilo que ela nunca teve: liberdade, experiências, amor sem condições. 2 anos depois, Valentina deu à luz uma menina. Eles a chamaram de Isabel, em homenagem à primeira esposa de Henrique. No começo ele ficou surpreso com a escolha, mas Valentina insistiu. Ela fez parte da sua história. E essa pequena vai carregar o nome dela com orgulho. Vamos ensinar ela sobre a mulher corajosa que ela era e sobre como o amor pode, sim, renascer mesmo depois da perda. A pequena Isabel era a cara do pai, com os olhos claros e o sorriso fácil. Gabriel adorava a irmãzinha e a protegia com zelo. A família estava completa. Todos os anos, no aniversário de casamento, Henrique e Valentina faziam questão de voltar ao lugar onde tudo começou. Não a praça onde ela foi humilhada, mas o celeiro onde tinham se beijado pela primeira vez durante a tempestade. Era o jeito deles de lembrar da jornada que tinham feito juntos, de honrar os lugares e momentos que tinham construído o amor deles. E você acredita que todo sofrimento pode ter um propósito? Que às vezes a gente precisa passar pelo pior para encontrar o melhor? Que a dor pode nos preparar para valorizar de verdade a felicidade quando ela chega? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários se você já viveu algo assim, porque essa história prova que sim, milagres acontecem e segundas chances existem. Anos se passaram. Gabriel cresceu e se tornou um jovem responsável que ajudava o pai na administração da fazenda. Isabel cresceu doce e determinada, com um talento especial para a arte e para cuidar de animais doentes. Henrique envelheceu bem, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Valentina também envelheceu, mas de um jeito que só embelezou ela. Havia sabedoria e paz no olhar dela agora. A fazenda tinha se expandido e se tornado uma das mais prósperas da região. Mas o mais importante era que tinha se tornado um lar de verdade. Um lugar cheio de amor, risadas, memórias felizes. Um lugar onde qualquer pessoa era bem-vinda. Onde Dona Rita continuava trabalhando mesmo sem precisar, porque ali era sua segunda família. Onde funcionários ficavam por anos porque eram tratados como gente de verdade. Numa tarde de domingo, já velhos, Henrique e Valentina estavam sentados na varanda, observando Gabriel ensinar a filha pequena dele a cavalgar. A neta deles, Ana, tinha 5 anos e ria deliciada em cima do cavalo manso. Você se arrepende de alguma coisa? Henrique perguntou de repente. Valentina pensou por um momento. De ter vivido 24 anos trancada sem conhecer nada? Sim. De ter sido humilhada naquela praça? Também. Mas ao mesmo tempo, se tudo aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui agora, com você.
com essa família linda. Então talvez eu não me arrependa, afinal. E você? Eu me arrependo de não ter percebido antes que guardar luto eterno não honrava Isabel, que ela ia querer que eu fosse feliz. Mas agradeço todos os dias por ter tido coragem naquele dia de pagar sua dívida. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Valentina apoiou a cabeça no ombro dele. A gente se salvou mutuamente, né? Não foi você que me salvou ou eu que te salvei. Fomos os dois juntos, salvando um ao outro. Exatamente. E eles ficaram ali, observando a neta rir, ouvindo os sons da fazenda, sentindo o vento suave da tarde. Duas pessoas que tinham passado por tanto sofrimento e que agora, no crepúsculo da vida, podiam olhar para trás e ver que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dor, tudo tinha levado até ali, até essa paz profunda. Até esse amor que tinha durado décadas. Até essa família linda que tinham construído juntos. A história deles prova algo importante, que não importa quão escuro o túnel pareça, sempre existe luz no fim. Que não importa quão sozinho você se sinta, sempre existe alguém que vai entender sua dor. Que não importa quantas vezes você caia, sempre é possível levantar e recomeçar. E mais importante, que o amor verdadeiro, aquele que nasce da compreensão mútua da dor, é o mais forte de todos. É o tipo de amor que cura feridas antigas, que dá coragem para enfrentar o futuro, que transforma duas pessoas quebradas em uma família inteira e feliz.